Olá, amigos. Está começando o Na Área 2, pela TV Ferge, pela Cariocão TV. Nós iremos abordar principalmente o quadrangular final que começou no último domingo. Gol não teve. Os dois jogos 0-0, daqui a pouco nós iremos debater isso aqui pelo Na Área A2. Tudo começou principalmente com a decisão que aconteceu na última quinta-feira do STJD da CBF. Deu ganho de causa, ou seja, manteve a decisão do TJD, da federação, e o Americano de Campos perdeu. Então, no lugar do Americano de Campos, entrou o Olaria, na quarta posição. Com a saída do Americano, automaticamente o Bangu cresceu para a segunda colocação e o Araruama ficou na terceira posição. São Gonçalo foi disparado na frente, o melhor, né, do primeiro turno. Recebeu, inclusive, a taça ontem lá na Rua Bariri. Então, nós tivemos a decisão do Tribunal do STJD Pleno, da CBF. Então, ficaram classificados o São Gonçalo, Bangu, Araruama e Olaria. A Ferge imediatamente marcou os jogos para domingo, não é porque os clubes já estavam parados há algum tempo, porque estava tudo sob júdice, e tivemos então os jogos que envolveram as equipes do Bangu contra o Araruama, pela ordem Araruama e Bangu, porque como o Bangu foi segundo colocado, o Bangu jogava a segunda e vai jogar a segunda como mandante, ou seja, em Moça Bonita. E o São Gonçalo, que foi primeiro, enfrentou o Olaria na Rua Bariri. O segundo jogo vai ser lá no Los Lários, lá em Xerém. Né? Então, o que acontece? Bangu e São Gonçalo levam a vantagem de jogarem por dois resultados iguais, ou seja, na competição, nos jogos, que são 180 minutos, o Bangu joga por um empate, o mesmo acontecendo com o São Gonçalo. Está aqui o João Oliveira e também o Rayan Gomes, que vai conversar com a gente. Não é o artilheiro da competição, não aparece. Não é? O nome é o mesmo. Boa tarde, companheiros. Eu começo com você, Rayan. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os amigos ligados e conectados na TV Ferge Cariocão TV. Prazer estar aqui mais uma vez para comentar sobre esse Campeonato Carioca Série 2, que enfim voltou, né? A bola a rolar, era uma grande expectativa para esses jogos semifinais. Foram jogos que trouxeram a tônica do que foi toda a competição, né? Muito equilíbrio. 2 empates, a gente vai dissertar mais sobre isso aí daqui a pouquinho. É isso aí. Seguindo aqui, vamos então, João Oliveira. E aí, tudo bem, João? Tudo bom, Ronaldo, Rian, que prazer, satisfação estar novamente por aqui, novamente com a A2, né? Eu vi muita gente acompanhando a live do julgamento do Americano, porque estava ali ansioso, né, para a volta do futebol e voltou no final de semana, voltou com 2 empates, muito equilíbrio, né? A gente falava lá no primeiro programa aqui sobre o equilíbrio da competição e foi mostrado isso em campo também na primeira perna das semifinais. Muito bem, tivemos então os primeiros jogos. O Olaria jogando em casa contra o São Gonçalo, jogo de ida foi 0-0. Araruama e Bangu jogaram lá no Lorival Gomes, em Saquarema, 0-0 também. E agora? Ficou um saldo positivo para as equipes que têm a vantagem, né? Esse 0-0, como você falou. Lutam por 2 resultados iguais. O São Gonçalo, que é um time muito difícil de ser batido, e provou isso ao longo da competição, né? Foi o time que menos perdeu nesse certame. Chegou para essa semifinal para aplicar o seu modelo de jogo. Jogou bem, né? Dentro da sua proposta, isso é importante dizer. Né? Quem tinha a obrigação de buscar o resultado nessa primeira perna era o Olaria, até porque a vantagem está do lado do São Gonçalo. Então o time foi bem, se portou bem e agora joga em casa sem precisar até da vitória. Né? Um empate basta para avançar para a grande decisão. Acho que o grande vencedor aí, podemos dizer assim, desses 2 jogos, é o São Gonçalo, né? Que é um time que vai levar para sua casa, um time que ainda não perdeu como mandante nessa temporada. Então tem tudo para tem todo o favoritismo, é claro que respeitando o Olaria, que é um time que já mostrou o seu potencial, é o melhor ataque da competição, tem um artilheiro da competição que é o Rian, que não esteve bem nesse jogo, foi bem anulado,
mas tem mais 90 minutos aí para serem disputados, né? É verdade. Vamos seguir então com esse jogo do São Gonçalo, com o Olaria. O João, você acha que pelo fato do São Gonçalo jogar lá em Xerém, né? Você acha que ele tem um time melhor do que o Olaria ou se equivalem? Ronaldo, a gente vai vendo já os lances, né? Olha os melhores momentos Acho que aí de Olaria e São Gonçalo na Rua São Bariri. Gonçalo fez uma campanha melhor, tem um time melhor, mas há muito equilíbrio, né? Tanto que o Olaria venceu o São Gonçalo no primeiro turno, né? Fase classificatória para essas semifinais. Mas lógico que o São Gonçalo tem toda essa campanha que a gente destacou por aqui, tem um time sólido na defesa. O Olaria vai ter essa dificuldade de assim, buscar a vitória, não tem outro resultado para o Olaria. Então acredito que a equipe do São Gonçalo tem uma vantagem bem considerável para essa semifinal. Além da própria campanha, do próprio time que é muito bem arrumado pelo Flávio Tinoco, tem a vantagem do empate, joga em casa, tem aí todas as credenciais para se classificar, mas é um campeonato muito equilibrado, né? O Olaria já tem uma sequência boa de chegadas em finais nos últimos anos, não dá para descartar também não, mas acho que São Gonçalo entra para essa segunda partida como favorito para garantir a vaga às finais do campeonato. O Rian, o João disse que o São Gonçalo entra como favorito. Você acredita pelo fato dele jogar por 2 resultados? Eu não gosto de falar 2 resultados. Um resultado, porque o outro é vitória, ele vai, de qualquer maneira vai. Mas pelo fato, você acha que ele muda a maneira de jogar? Ou seja, espera o Olaria para jogar no contra-ataque ou não? Eu acho que o jogo do São Gonçalo e o que ele mostrou ao longo de toda a competição é um estilo de jogo bem equilibrado, né? Um time que sofre pouquíssimos gols. É a segunda melhor defesa da competição. A melhor defesa é a do América, né? Que já não está mais na competição. E o São Gonçalo vem logo depois. Um time difícil de ser batido, um sistema defensivo muito sólido, né? Tem uma saída de 3 ali com o Eberson muito interessante pelo lado direito. É um time que bloqueia bem esse corredor central. E aí anulou o jogo do Olaria, né? E o Olaria que tem essa característica de ter muito volume ali pelo meio, com o Ebert, o camisa 10, com a velocidade do Vitinho e também do Cipriano, que ajudam muito nesse jogo de recomposição e ocupação do corredor, mas não funcionou. Por quê? Porque o time conseguiu encaixar a marcação com o Michel, aquele mesmo Michel, campeão da Libertadores pelo Grêmio, jogador experiente, né? Jogou com o Renato Gaúcho, hoje é o camisa 5 do São Gonçalo, conduzindo ali a primeira linha de marcação desse meio campo, acompanhado do Pedro China e do Eberson. Então o time, essa trinca tem dado muito resultado, principalmente nessa sustentação defensiva, né? Então o São Gonçalo fez o seu jogo ao seu caráter, defendeu bem, ocupou bem os espaços na defesa, tanto que você está vendo os melhores momentos, você não consegue achar uma chance muito conclusiva do Olaria. Exatamente. Né? Você vê que só o São Gonçalo assusta. Essa finalização do Eberson, nos melhores momentos, o São Gonçalo foi o time mais perigoso. Por quê? Na sua defesa ofereceu pouquíssimos espaços. Então, pelo que apresentou nesses 90 minutos, pelo que apresentou ao longo de toda a competição, é inegável que o São Gonçalo é o favorito e vai jogar de uma forma mais conservadora, de fato. Até porque o resultado inicial, a bola começa rolando ali no 0-0, já com a vaga sendo do São Gonçalo. Então o Olaria vai ter que correr atrás desse resultado e Los Lários, o São Gonçalo conhece bem esse terreno, como você falou, né? Durante o programa a gente trouxe, levou toda a base para lá, tem uma estrutura montada por lá, então eles sabem jogar, sabem usar esse mando de campo a seu favor, então vai ser uma missão bem complicada para o Olaria reverter, né? Esse resultado, porque o 0-0 qualquer outro empate é favorável ao São Gonçalo. O João, tem um detalhe importante que a gente não pode, é uma curiosidade. Por exemplo, São Gonçalo joga pelo empate, certo? Qualquer empate. Se o Olaria mete 1-0, São Gonçalo tem que fazer um gol para se classificar. Se dá o inverso, se o São Gonçalo faz 1-0, o Olaria tem que fazer 2. Então não podemos dizer quando a gente jogava pelada, quem fizer o primeiro gol ganha. Não é isso, não. Concorda? É isso, concordo. E tem a questão de encaixe de jogo. A gente até falava antes aqui do programa, o Olaria gosta dessa jogada de velocidade, de explorar um contra-ataque. Dificilmente ele vai ter isso contra o São Gonçalo nessa situação, né? A gente imagina um time mais conservador, mais fechando a casinha ali e numa chance ou outra tentar fazer o gol que sacramentaria, né? Muito provavelmente a classificação do São Gonçalo. Então o Olaria vai ter essa dificuldade de achar uma outra maneira de jogar, de furar a defesa do São Gonçalo e tentar fazer esse 1-0. Eu imagino esse jogo com o São Gonçalo segurando um pouquinho e o Olaria tentando ali mais para a reta final buscar esse gol da classificação, Ronaldo. Não vejo ninguém muito franco indo para cima de cara, porque
se o São Gonçalo faz 1-0, por exemplo, né, esse cenário que você trouxe aí... Quem tem que arriscar mais é o Olaria, É. sem dúvida alguma. Não, e você vê que nesse jogo, especialmente, o Flávio Tinoco, que é um cara, na minha concepção, muito inteligente, ele sabe muito o que ele está fazendo, e ele coloca um time titular com uma dupla de ataque mais de referência, um time um pouco mais pesado, digamos assim, né? Com o Di Maria e com o Léo Itaperuna na frente. O Léo Itaperuna, que é um jogador mais experiente, mais rodado, aquele jogador de área mesmo, de referência. Jogou 2 jogadores de Fluminense, referência. inclusive. Jogou no Fluminense, exatamente. Então ele coloca um time mais pesado. Ele nem estava buscando muito contra-ataque. Ele queria mais neutralizar esse jogo e quando tem a bola, buscar essa bola parada, essa bola aérea, como é um fator muito forte, inclusive, do São Gonçalo. Teve muitos momentos decisivos na competição em que a bola aérea fez a diferença para o São Gonçalo. Então ele monta esse time justamente preocupado em anular as principais valências do adversário. E funcionou, né? Pelo menos dentro da expectativa e da estratégia traçada por ele, esse 0-0 é quase como uma vitória para o São Gonçalo. É verdade, é quase que uma vitória porque ele joga para outro resultado igual, não é? O João, normalmente, dizem que quem joga para empatar normalmente perde. Você acredita nisso? Difícil. Não imagino também o São Gonçalo ali fechado e sem fazer nada, dando Não, só não bola vai pro trazer o Olaria. Olaria para cima dele. Não vai. Não vai dar esse mole, né, Ronaldo? Mas, realmente, se ficar pensando muito no 0-0, até no estado anímico da partida, né, dos jogadores, toma um gol ali e fica numa situação difícil de ter que buscar o empate. É um campeonato de placares magros, né? 1-0, 2-1. Não é um campeonato de goleadas, por exemplo, de distância. A gente falava muito do equilíbrio do primeiro colocado contra quem estava brigando contra o rebaixamento na primeira fase. E a gente tem as 4 melhores, né? Apesar da questão do americano. O Olaria ficou perto ali também na pontuação. Então a gente tem um equilíbrio muito grande. Acho que qualquer vacilo, assim, se o São Gonçalo, por exemplo, entrar só buscando um empate, pode se dar mal contra o Olaria. A gente, né, falou também das campanhas recentes do Olaria, um time de chegada aí na reta final de campeonato. Então não pode realmente São Gonçalo sentar em cima dessa vantagem e esperar o Olaria, dar a bola para o Olaria. Acho que vai ser um jogo de xadrez ali, com o São Gonçalo sabendo que tem essa vantagem e o Olaria tendo que arriscar um pouquinho mais de cara, né? É porque você até, o Rayan, falou um negócio muito interessante. O São Gonçalo não perdeu em Xerém. E o Bangu já perdeu em Moça Bonita. E como perdeu. É o segundo pior mandante dessa Série A2. Teve muitos problemas jogando em casa. A temporada inteira, né? Pegando até o recorte um pouquinho maior do início da temporada, onde o Bangu tem aquele lamentável rebaixamento na Série A. Né? Não conseguiu fazer valer o seu mando de campo. E chega na Série A2 a mesma coisa. Perdeu para o próprio São Gonçalo em casa, perde em casa para o América. Tem derrotas muito doloridas jogando como mandante. Mas esse crescimento na reta final acho que pode trazer a esperança para o torcedor banguense, quando o Bangu consegue aquela arrancada ali nas rodadas finais, vence a Cabo Friense jogando em casa, e aí sim termina de vez com esse tabu, e aí chega com confiança para essa fase final. Mas, de fato, o Bangu não é um mandante que inspira muita confiança por parte do torcedor, e o Araruama já aprontou alguma das suas como visitante, né, nessa competição, vencendo jogos importantes, um inclusive contra o Audax, né? Lá em Los Lários mesmo, uma grande vitória. Venceu o Olaria na Bariri, inclusive o Araruama com o gol do Babi. Então é um time perigoso, já projetando esse segundo confronto aí. O Bangu vai ter uma missão, eu diria que até mais difícil que a do São Gonçalo. Só lembrando que o jogo entre São Gonçalo e Olaria, no próximo sábado, lá em Xerém, vai ser disputado às 14h45. Enquanto que o Bangu, que vai jogar contra o Araruama, vai ser às 17 horas. O jogo do Bangu contra o Araruama. Se a gente botar na balança, de um lado Alfredo Sampaio, do outro lado o Silvestre dos Anjos, a balança pesa para que lado, na sua opinião, meu caro João? Ronaldo, que pergunta, hein? Essa é bem equilibrada mesmo, né? O Alfredo tem uma experiência incrível, né? De futebol carioca, todo mundo dispensa comentários, mas o Silvestre vem também com boas campanhas, e a gente falava da arrancada do Bangu, mas houve também a arrancada do Araruama, né? Que passou boa parte do campeonato brigando contra o rebaixamento, muita gente já dando o Araruama como carta fora do baralho. Ele vai na reta final do campeonato da primeira fase, arranca, consegue essa classificação, surpreendendo muita gente, e com bom futebol. O primeiro jogo, daqui a pouco a gente vai ver também os lances. Se a gente notabilizou aqui o São Gonçalo, né, com mais chances de gol contra o Olaria, o Araruama jogando em casa teve mais chances do que o Bangu, mais chances efetivas, né, de ter saído com a vitória.
tem contra o Araruama a vantagem do Bangu do empate também, né? Assim como o São Gonçalo, o Alfredo tem essa de 3 resultados, ele tem 2, né? A vitória e o empate, então tem essa pequena vantagem, mas a balança tá ali muito próxima, pesando um pouquinho mais para o Alfredo pela campanha que o Bangu fez na primeira fase e essa vantagem do empate no jogo de volta em Moça Bonita, apesar desse handicap, apesar do histórico do Bangu em casa não ser muito legal. Não, e assim, João, tem um empate, né? Eu acho que essa balança, e com todo o respeito do mundo que eu tenho pelo Araruama, ela vai pesar pro Bangu pela história, pela camisa, pela tradição que tem quando o time vem jogar a Série A2, como até eu entrevistei o André Castro, que é o volante da equipe do Bangu no início da temporada, e ele fala, ó, nós somos o time a ser batido aqui, que todo mundo quer ganhar do Bangu, todo mundo quer tirar uma lasquinha do Bangu nessa Série A2. Então o time chega mais pressionado. O clube Bangu chega mais pressionado. Se a gente botar, por exemplo, jogo em Moça Bonita às 5 horas da tarde, é claro, Araruama deve vir com um número razoável de torcedores, que é distante, não é? Talvez uns 2 ônibus, talvez isso. Quer dizer, você acha que pode influenciar a torcida do Bangu, que vai ter uma motivação grande para ir para o jogo? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O torcedor banguense, você vê que é uma torcida muito presente, né? Que não abandona o clube. E a gente esteve aí ao longo de toda essa Série A2, jogos em Resende, jogos lá mesmo no Lorival Gomes, né? Não só nesse jogo, mas também no outro que foi à noite, um domingo à noite. Nossa. Foi Araruama e Bangu e tinha a torcida do Bangu lá, foram 2 ônibus, o torcedor apaixonado. Muito bacana essa sinergia que rola. Quarta-feira pela Copa Rio, um clássico incrível, né? Bangu Também. e Campo Grande, as duas torcidas compareceram bastante. E é o jogo do ano pro Bangu, né? Assim, sem dúvida nenhuma, até uma eventual final, é o jogo do ano do Bangu para tentar recuperar, tentar subir novamente, né? Imediatamente voltar à elite do futebol carioca. Acho que a torcida vai realmente abraçar nesse momento, né? Nessa decisão. A decisão do ano pro Bangu até agora. A experiência, talvez, do Alfredo Sampaio sobre o Silvestre pode pesar um pouco, mas talvez até o Silvestre tem um time, o Araruama, que está numa fase boa, criou situações para ganhar o jogo do último domingo, mas o Bangu leva a vantagem do fator casa. Agora, eu fico preocupado, é que o Rian disse que o Bangu só ganhou uma em casa. Então ele não aproveitou nessa Série A2 o fator casa. Porque senão ele já estaria classificado já há algum tempo. Não é? Então ele está jogando... quer ver? Olha bem o que eu vou dizer para que vocês possam analisar com calma. Para o Bangu, só a vitória interessa, ou seja, a classificação. O Araruama, se não se classificar, é normal. Não tem a tradição que tem o Bangu. Essa coisa do Bangu caiu da série principal para a série A2. Enquanto que se o Araruama perder, tem que bater palma para o lugar onde ele chegou. Exato. Concorda? Porque ele chegou para decidir num quadrangular que ninguém esperava. Ele estava lá embaixo quando o Silvestre assumiu. Estava na zona do rebaixamento. Então ele chegou para disputar um quadrangular final. Será que eu poderia dizer, me ajudem aí vocês dois, ele entrou para disputar esse quadrangular final, o Araruama, como o azarão? Eu acho que sim, cara. É um franco atirador, digamos assim, né? É um franco atirador. O Silvestre esteve aqui semana passada, né, com a gente, e a gente até brincava que ele fez um acordo com o presidente, com a diretoria, para até o último jogo, né, da primeira fase, da Taça Santos Dumont. Que depois de lá não tinha nada combinado. Que o presidente estava correndo dele até hoje. Que ele, quando ele chega... Lembra? Ele chega e ele fala... É a lei da oferta e da procura, exato, né? Ficou mais caro eu agora. cheguei aqui, cara, o combinado era até a última rodada. Ou seja, ninguém esperava dentro do clube. E tirando o Silvestre, é bom falar que até na primeira entrevista ele diz que ia classificar. Ele fala até para a Rádio Ferdi, não, eu chego aqui para mudar a mentalidade e classificar. Né? Fica aquele clima ali, ninguém estava acreditando muito, né, nessa ideia, mas ele conseguiu. E o time chega embalado, mas chega embalado como trouxe bem o Ronaldo, muito bem. É exatamente esse o contexto dessa semifinal. O Araruama brigando por um acesso inédito, é claro, nunca esteve na primeira divisão, né, para fazer história, mas já fez história nessa competição. Né? Saiu de uma vice-lanterna na 6ª rodada para em 5 jogos vencer 4 e empatar 1 e sair
do 11º pro 3º lugar. Então, é louvável o que fez o Araruama até aqui. E é aquele negócio, é o franco atirador que vai morrer atirando, né? Digamos assim, fazendo uma analogia. Vai pra cima porque quem tem mais a perder nesse confronto é o próprio Bangu, né? Taticamente, eu gosto muito de falar da parte tática, eu gosto. E aí nós estamos vendo aí os melhores momentos do jogo do Bangu contra o Araruama. Tem umas falhas no campo, que muita gente me perguntou isso hoje, com relação às falhas no campo. Eu não sei se é praga, apesar que eu não sou... Não entendo muito de grama, não é? Mas me parece que é praga, porque eles colocaram ali areia, não é? E essa bola aí que bateu na trave aí. E outra coisa, mas essa daí, se o zagueiro não tira de cabeça, mas o goleiro pegava. Estava na direção do goleiro. Então, por exemplo, tem de um lado do São Gonçalo o Tinoco, bom treinador, pela campanha que fez, essa coisa toda. Será que a gente poderia dizer que alguém apontaria no início da Série A2 o São Gonçalo terminar na liderança com América, Olaria, Bangu? Ninguém apontaria. Concorda? Acho que não, a gente falava do elenco curto do São Gonçalo, né? Não são muitas peças de reposição, por exemplo, mas o Tinoco achou ali um formato, um jeito de jogar, os jogadores encaixaram e foi embalando, especialmente na primeira metade da primeira fase, né? Depois ele foi aproveitando ali aquela gordura acumulada que tinha para queimar, alguns empates, até chegou a perder na reta final, mas realmente São Gonçalo surpreendeu no arranque, um campeonato muito equilibrado, e aproveitou essa vantagem construída ali nas primeiras 5 rodadas, especialmente do campeonato, e foi levando até o final do primeiro turno da Taça Santos Dumont para ser campeão e chegar com essa vantagem na reta final, né, nas semifinais. Você que está nos acompanhando, participe do programa com a gente, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho. A sua participação é muito importante para nós. Este é o Na Área A2, onde nós falamos única e exclusivamente da Série A2 do Campeonato Carioca de Profissionais. E eu lembro mais uma vez, nós vamos ter... Quem ganhar, não é, vai para a final. Não é? São 2 jogos também a final. Então quem ganhar... E não tem vantagem não, hein? Na final não tem vantagem. Então quem ganhar decide. Então é muito importante, porque quem for decidir já está 50% na série principal e 50% fora. Quer dizer, nós podemos até dizer que segundo vai ser o último, que só se classifica um, não é? Existe um projeto da FERJ no sentido de classificarem 2 para o ano que vem, mas isso é para o ano que vem. Então, por exemplo, vamos fazer as projeções para 2026. Eu tenho aqui ao meu lado o João Oliveira e o Rian Gomes, 2 rapazes que acompanham, comentam, fazem reportagem, sabem tudo da Série A2 do Campeonato Carioca de Profissionais. Quer ver? Olha a pergunta, vou jogar vocês na parede agora. Lá vem. Olha bem. Por exemplo, São Gonçalo, Olaria, Bangu e Araruama. Quem ganhar sobe para a série principal. Desses 4, algum deles tem time para disputar a série principal? Rapaz, eu acredito que, independente de quem suba aí, existe o escalão do futebol carioca, o futebol principal, ele exige um pouco mais de investimento. Isso aí é notório, eu acho que são bons times que chegaram nessa semifinal, isso é bom destacar, mas acredito que exista sim a necessidade de um investimento maior, uma ampliação de peças de reposição para esses elencos. O São Gonçalo mesmo, como trouxe o João, é um elenco muito enxuto, então você precisa criar alternativas, são muitos garotos da base, alguns jogadores bem mais veteranos, né, porque o ritmo, a intensidade de uma Série A, ela é maior, principalmente pela presença dos 4 considerados grandes, né, aqui do nosso estado. Então, eu acho que demanda, sim, um investimento maior para caso tenham um acesso para o ano que vem. O Bangu precisa de reforço. O São Gonçalo, ainda tem um detalhe que pode acontecer. O Bangu tem um jogador que eu acho ele excelente, que é o Gabriel. O cabeludinho. É Gabriel?
Douglas Lima. Douglas, não tem nada a ver com o Gabriel. Douglas eu misturei aqui Gabriel com Douglas. Ele joga muito, esse garoto. Eu não sei se é novinho, se não é. Ele tem um cabelão, filha da mãe, mas... Já rodada aqui no futebol carioca, passagem pelo Madureira. Ele joga bem. Sim. Joga bem, sabe jogar. Agora, o Olaria precisa, o Bangu precisa e o Araruama também. A questão estrutural tem que ser levada em consideração também. A gente pensa às vezes só no campo e bola, os reforços, né? Mas você sobe divisão, você tem que ter uma estrutura melhor, você tem que ter às vezes um local para treinar melhor. Realmente acho que o Bangu larga muito na frente nisso, né? Mas acho que agora é dentro do campo, né? Para tentar resolver. Primeiro quem subir, depois vai pensar nesses detalhes, mas tem que estar atento mesmo, porque senão bate e volta, né? Bate e volta. Muito, esse é o medo. Porque normalmente, quando você sobe, você vai disputar um campeonato, por exemplo, a principal. Primeiro, campeão tu não vai ser. Porque não vai passar por cima de um Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, não vai. Sem contar aqueles que têm campo, como Volta Redonda, essa coisa toda. Agora, o primeiro objetivo qual é? Não cair. Se ficar ali, 10º, tá ótimo. Ficar em 8º, melhor ainda. Não é que tem a premiação, tem essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, todos os 4, qualquer um que subir, tem que reforçar o time. Tem jeito. Porque senão é outra competição, é outro nível técnico. Não é? Aí tu vai jogar, aí fica se expondo às vezes até ao ridículo. Vai enfrentar um clube grande, tomar de 5, 6, aí... E os clubes de menor investimento também, você falou do Volta Redonda que está na Série B hoje, é outro patamar, você tem os times que estão da Série D, o Maricá, Boa Vista, Nova Iguaçu... Madureira que sempre monta boas equipes. Madureira sempre tem boas equipes, com a garotada boa surgindo sempre também, então você tem que ter realmente dar uma reforçada aí para poder encarar esse desafio que vai ser a Série A1 no ano que vem, para quem subir. Quem dos 4 aí conseguir subir. O Rian, você apostaria que o seu xará vai ser artilheiro da Série A2? Cara, eu acredito que sim. Até pela média baixa de gols que a gente teve nessa competição, né? Quem tá mais próximo ali dele tem 6 gols, né? É o Di Maria, que tem 4, e o Berê, que tem 4. Mas vai ser uma briga boa aí até o final. Até o Cipriano também. Tem o Cipriano também chegando ali. Então, assim, eu acho que vai ser uma briga boa. Mas o Rian tem 2 gols de vantagem aí na frente, né? Então, faltam aí mais 3 jogos, né? Para quem for avançar para a final. E não imagino muitos gols sendo marcados aí para esses últimos jogos, não. João, você acredita que pelo fato do Rian ser centroavante, ou seja, o camisa 9, ele leva vantagem sobre o Cipriano, Berê e o Di Maria? Acho que sim, né? O Rian falou dessa vantagem que ele já tem, né? E é um cara que tá sempre ali pela área, né? O pessoal do Bangu, por exemplo, é mais móvel, né? Os jogadores ali do ataque, eles se movimentam mais, não tem a referência. O Rian, de todos eles, é a principal referência do time, né? Os companheiros buscam o Rian, cobra pênalti, por exemplo. Então, acho que ele tem essa boa vantagem para terminar na frente nessa briga pela artilharia. Vou jogar vocês na parede de novo, os dois. Vocês acompanharam toda a competição. Essa que é a realidade. Nós tivemos 11 rodadas e agora já tivemos uma rodada envolvendo a fase semifinal. Dessas equipes, vocês destacariam 1, 2 ou 3 jogadores que podem vir a jogar num time grande, do grande centro? Cara, a gente sempre consegue destacar, né? Assim, sem ser injusto com os demais, mas sempre tem aquele jogador que se destaca mais. Inclusive, nessa competição já aconteceu. Por exemplo, o lateral esquerdo do São Gonçalo, o Digão, que fez um grande campeonato carioca Série A2, se transferiu para o Amazonas, né? E, inclusive, fiquei sabendo que foi até titular no último jogo do Amazonas. Fico até feliz em saber que está disputando uma Série B do Campeonato Brasileiro, né? Com todo respeito ao São Gonçalo, mas é um salto na carreira, né? Ganhando um pouco mais de visibilidade numa competição nacional importante. Então, é legal saber que a Série A2 é essa vitrine e a gente tem jogadores de muita qualidade ali. O próprio Berê, por exemplo, no Bangu, é um jogador jovem e muito interessante, que já tem passagens pelas categorias de base do Atlético Mineiro, inclusive já disputou a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, até com algum destaque pelo Atlético Mineiro, né? Temos alguns jogadores também, no próprio São Gonçalo, essa base forte desses jogadores mais jovens,
que também conseguem atuar bem ali. O próprio Di Maria, né, um jogador de referência que já está há algum tempo se destacando aqui no cenário estadual. O Rian, como a gente já falou várias vezes aqui, um jogador que tem uma base importante, consolidada no Flamengo. O mais jovem desse né? que você apontou é o Di Maria, não? O mais jovem é o Berê. Berê. Berê, se eu não me engano, tem 21 ou 22 anos. Novinho, Ele é bem novo, ele é bem novo. E um jogador que tem muita velocidade, um arranque, finalização. É aquela joia que ainda tem alguma coisa para lapidar ali, para melhorar, de repente, uma tomada de decisão no último terço. Mas um jogador muito interessante. Da base do Bangu? Ele é um jogador. Ele fez base no Boa Vista. No Boa Vista. Base no Boa Vista. Inclusive, ele é natural de Nova Iguaçu, jogava algumas competições amadoras por ali. Eu até acompanho algumas competições ali também que ele fazia parte. Foi revelado pelo Boa Vista, tem passagens pela categoria de base do Atlético Mineiro, como eu disse. E foi um grande ativo contratado pelo Bangu para essa Série A2. Olha bem, vamos ter então a segunda partida no próximo sábado. São Gonçalo e Olaria. Se você tivesse que apostar, você apostaria em quem, Rian? Rapaz, para apostar, pegando todo o retrospecto, pensando nesta Série A2, eu apostaria na classificação do São Gonçalo. São Gonçalo. Né? Respeitando a construção do Olaria ao longo da competição, que oscilou bastante, começou bem, depois teve altos e baixos, né, ao longo da competição, conseguiu essa classificação, né, como você já explicou, mediante a questão judicial, mas que chegou embalado pelo que fez também na própria Copa Rio. Tem esse enfrentamento contra o próprio São Gonçalo como um motivo de ter essa esperança mesmo, né? Até porque o Olaria perdeu para o São Gonçalo, em 3 jogos que fez com o São Gonçalo, perdeu apenas 1, né? Venceu 2. Claro que no contexto de Copa Rio, estava enfrentando um time que não é o time do São Gonçalo que disputa essa Série A2, mas já venceu esse São Gonçalo na Série A2, né? Lá na própria Rua Bariri, naquele jogo que começou sábado, terminou domingo. Inclusive o Rian fez 2 gols naquele jogo. Então o Olaria tem por que acreditar, tem motivos para acreditar, conhece bem o seu adversário, mas é uma missão bem difícil, porque o São Gonçalo é um time, como eu disse aqui, um dos mais equilibrados. Numa Série A2 tão equilibrada, o time mais certinho ali, o time que menos oscila, é o time que vai ter a vantagem, né? E foi exatamente o que aconteceu nessa Série A2. Então, na minha concepção, o São Gonçalo, que já era favorito antes do primeiro jogo, com esse 0-0, acho que aumentou ainda um pouquinho o nível desse favoritismo. Para você, João, a mesma coisa? Mesma coisa, eu ia falar que eu ia de coluna do meio, mas se eu for na coluna do meio, dá São Gonçalo do mesmo jeito, né? Que o São Gonçalo tem um empate. Então, se tivesse que apostar, eu apostaria no São Gonçalo pela solidez da campanha, né? Até agora. Claro, o Olaria, obviamente, tem chance, né? Um jogo só, pode vencer o jogo, né? Não seria uma surpresa grande, mas acho que pelo contexto todo, São Gonçalo leva essa vantagem. Eu apostaria no São Gonçalo para essa classificação. Para vocês dois, o Tinoco tem um conhecimento maior do que o Marcos Alexandre. Tinoco é o técnico do São Gonçalo, o Marcos Alexandre do Olaria. Bom, eu vou trazer para o contexto da competição. Eu acho que o Tinoco conhece mais a Série A2 e esmiuçando ainda mais esse contexto, conhece mais o seu elenco. O Tinoco vem trabalhando com esse grupo já há algum tempo, já são 3 temporadas consecutivas, há um equilíbrio muito grande. É o mesmo time que jogou a B1 ano passado, pelo menos a espinha dorsal, né? O time que veio muito bem desde o ano passado. Então, a galera já se conhece pelo olhar, né? E o Tinoco, sempre que pode, ele vai trazendo os caras que ele trabalhou em outros lugares também. Exatamente. Então, eu acho que esse é o diferencial nesse confronto, né? O entrosamento do time. O time é muito, muito bem entrosado, né? Então, os jogadores se conhecem de fato ali, conhecem, sabem dos gostos do seu treinador, sabem o que ele gosta na fase defensiva, na fase ofensiva. Eu acho que ele sai um pouco na frente nesse enfrentamento aí por conta disso. No outro jogo, que vai ser às 5 horas, Bangu e Araruama. Olha, eu vou abrir. Pelo que eu vi ontem, que eu vi na primeira partida, as duas equipes se equivalem. Agora, para botar na balança, pesa um pouco mais aqui o Bangu. Por quê? Tradição, torcida, campo que é dele, não é? Agora não pode bobear, porque o Araruama tem uma boa equipe, muito bem dirigida pelo Silvestre, e pode até surpreender o Bangu. O Bangu leva vantagem pela tradição, aquilo que eu falei, fator campo. Agora, time por time, eu acho que não é bem superior, nem muito superior, nem é igual à equipe do americano.
do Araruama. Concorda? Concordo, acho nesse confronto a distância entre os dois times é menor, o equilíbrio é maior, né, entre Bangu e Araruama. E também iria de Bangu pela vantagem do empate, né? Também tem isso. A possibilidade de chegar no final ali e estar empatado. O Bangu certamente vai segurar esse resultado para buscar a final. Acho que o Bangu leva uma pequena vantagem por todos esses fatores que você trouxe e também poder empatar o jogo, que pragmaticamente é uma vantagem interessante, né? Para você também, meu caro Rian? Olha, concordo em partes. Eu acho que o retrospecto do Bangu na competição preocupa um pouco, né? Justamente por essa falta de efetividade do time em casa. Mas ele não melhorou agora nas duas? Melhorou, mas assim, por exemplo, vou pegar um recorte agora recente, né? Naquela última rodada, quando o Bangu enfrenta o Petrópolis. O Petrópolis brigando contra o rebaixamento, quase que virtualmente rebaixado, mas ainda existia uma possibilidade de fuga ali em caso de vitória, combinação de resultado, e o Bangu precisava do resultado para se classificar. E foi um jogo em que o Bangu assistiu o Petrópolis ter o domínio das ações, especialmente no segundo tempo, e os últimos 15 minutos ali foram assustadores. O melhor jogador da partida foi o goleiro Foi o goleiro do Bangu. Foi o goleiro do Bangu, e a gente está falando de um enfrentamento contra um time que foi rebaixado. Com todo respeito ao Petrópolis, que na minha concepção nem mereceu ser rebaixado, porque fez uma campanha, pelo menos em nível de atuação, né? Teve jogos bem... Empatou com o próprio São Gonçalo em Los Lários. Fez uma campanha, assim, de nível de atuação bem interessante. E investiu também. E investiu. Infelizmente, os resultados não vieram. Mas o Bangu, no momento em que precisou ali mostrar um pouco mais, ficou devendo. Então, assim, é importante a vantagem do empate, é importante o peso da camisa. Do outro lado, muitos jogadores jovens que vivem essa ansiedade, né, de dar um passo maior na carreira. O próprio Silvestre falou aqui, né, na semana passada, jogadores que buscam novas oportunidades, né, aparecer para o mercado. Um acesso seria muito importante, mas bate aquele nervosismo, aquela ansiedade de ter que ir atrás do resultado. Tenho certeza que isso vai ser um complicador para o Araruama. E do outro lado tem um técnico cascudo, né? Um cara que é o treinador vivo com mais jogos na história do Bangu como técnico. Então é um cara que conhece muito bem aquele território ali e sabe muito bem o que fazer nesses momentos, já passou por isso inúmeras vezes. Então é um cara que vai tirar vantagem disso certamente, né, dessa vantagem que foi construída. Mas foi o que a gente disse aqui, né, até do outro confronto. Não dá para sentar na vantagem, né? A gente tem um time que vai para cima, o Araruama precisa buscar o resultado, e eu acredito que vai buscar esse resultado, vai pelo menos correr atrás desse resultado. Joga sem, entre aspas, sem responsabilidade. Exato. O Araruama, né? Exato. Já trouxe aqui, o Araruama já fez a campanha dele, já, né, se livrou do rebaixamento, classificou, já tem uma história para contar e vai igual filme, né? Se for passar de fase, já faz o volume 2, chegar na final. Se for para a primeira divisão, faz o volume 3 do filme, mas já tá escrita ali a história do Araruama com sucesso até agora, né? Olha bem, eu quero lembrar você que está nos acompanhando pelo Cariocão TV e pela TV Ferge, que as duas partidas serão realizadas no sábado. Primeiro, 14h45, o São Gonçalo, lá no Los Lários, enfrenta o Olaria. E às 17 horas o Bangu vai jogar contra o Araruama em Moça Bonita. Quero agradecer aqui ao João Oliveira a sua participação com a gente, ao Rayan também, não é? Que eles são os experts com relação à Série A2 do Campeonato Carioca de Profissionais. E você que está em casa, participe com a gente. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho. Forte abraço a todos. Na próxima semana estaremos de volta para comentar os jogos que serão realizados sábado. Quem vai participar da final da Série A2 e quem vai subir para a série principal. Segunda-feira a gente vai contar tudo direitinho. Forte abraço a todos e até a próxima.